Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Conforme prometido em nosso último vídeo, hoje iremos falar sobre orçamento familiar. Mas primeiro, roda a vinheta. Pessoal, o começo de todo o planejamento financeiro de sucesso é o orçamento familiar, que nada mais é do que o levantamento de todas as receitas e de todas as despesas de um grupo familiar, todas as rendas e todos os gastos. Uma das maiores dificuldades da realização do orçamento está na necessidade de participação de todos os integrantes do núcleo familiar no processo. Eu compreendo que já é difícil o planejamento financeiro pessoal, que depende unicamente do indivíduo. Imagina depender da participação e do compromisso de outras pessoas. Eu sei que não é tão simples quanto a descrição do processo, mas é justamente essa decisão conjunta que irá gerar os benefícios esperados do processo. De uma forma bem resumida, o orçamento familiar nada mais é do que fazer o levantamento de todas as rendas do grupo familiar, marido, esposa, filhos e demais integrantes do núcleo familiar que contribuam com as despesas da casa. E de todas as despesas, água, luz, telefone, internet, gás, supermercado, aluguel, faculdade, cartão de crédito. Importante não deixar nada de fora, nem mesmo os pequenos gastos. Sabe aquele cafezinho? Ele também precisa ser lembrado nesse momento. Lembre, esse processo só é eficaz quando realizado em conjunto e feito o levantamento de todos os gastos, sejam eles fixos ou variáveis. Feito o levantamento de todas as rendas e de todos os gastos, a diferença entre a renda e a despesa tem que ser positiva. Se não for, não tem jeito. É preciso tomar uma atitude o quanto antes. E, infelizmente, só há duas alternativas: ou aumentar a renda ou reduzir as despesas. Se a curto prazo não for possível aumentar a renda, seja por meio de fazer mais horas extras ou fazer alguns outros trabalhos diversos, a única alternativa será avaliar os gastos e selecionar aqueles que não são imprescindíveis. Mas rapaz, tu vai falar do meu cafezinho de novo? Te prometo que se seguir tudo que eu ensinar aqui e fazer um orçamento participativo, esse período de arroxo, de aperto, será bem curtinho, combinado? Mas, no geral, as pequenas despesas que não damos muita atenção no dia a dia costumam ser os maiores vilões do orçamento, representando um percentual significativo dos gastos mensais. Mas calma aí, eu não estou falando para você cortar o cafezinho, o barzinho ou o lanche de fim de semana, não. Eu estou falando da importância de não desprezar esses gastos no orçamento. E outra coisa, comumente as decisões tomadas de forma unilateral não costumam gerar os resultados esperados. Portanto, no momento de reduzir os gastos, de definir por onde irá iniciar os cortes das despesas, permita que todos contribuam e façam parte dessa tomada de decisão. Pessoal, eu sei que a teoria normalmente é mais simples do que a prática, mas o bom planejamento financeiro começa com o estabelecimento de prioridades de curto, médio e longo prazo. Eu estou apresentando aqui o orçamento familiar de uma forma mais resumida, mas se tiver muitos comentários pedindo, eu faço um vídeo mais detalhado sobre o orçamento familiar, explicando ainda como separar as despesas em fixas e variáveis, que muitas pessoas ainda confundem. Pessoal, a teoria do orçamento familiar em si é muito simples. Se resume basicamente em fazer o levantamento das receitas e o levantamento das despesas. E você tem que buscar um equilíbrio entre isso. Se você estiver gastando mais do que recebe, não tem jeito. Vai ter que passar por um período de arroxo, de aperto e reduzir alguns gastos. Ou fazer um esforcinho a mais e tentar elevar a renda. A teoria em si é muito simples, só que eu sei que esse processo de redução de gastos, de controle de despesas,
na prática é mais complicado do que parece, mas é preciso fazer um sacrifício a curto prazo para que se possa estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazos mais eficientes, porque de nada adianta você fazer um planejamento para daqui a 5 anos, se no curto prazo você sequer sabe com que está gastando o dinheiro que entra, entendeu? Ou seja, tem que fazer esse planejamento e buscar a participação de todos. Não adianta 2, 3 pessoas só da família contribuir com esse processo e as demais acabar tendo um desleixo em relação a esses gastos. Tá joia? Eu espero ter sido claro nesse processo. Eu espero que, mesmo que de forma informal, em qualquer papel, você não precisa de uma planilha eletrônica, você não precisa de nada complexo para poder fazer isso aqui. Basta um pedaço de papel para você, de fato, anotar tudo que entra de receita, tudo que entra de renda de todos os participantes e, do outro lado, tudo que se gasta ao longo do mês. Mesmo aquelas pequenas despesas, uma padaria, um barzinho, um lanche em fim de semana, aquele cafezinho que a gente comentou, entendeu? Mas é isso aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu faço um outro vídeo detalhando esse processo. Ou até mesmo posso fazer um orçamento familiar na prática aqui com vocês, tá joia? Se esse vídeo te agregou de alguma forma, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e escreva nos comentários abaixo as principais dúvidas que você possui. Abraço e aguardo você no próximo vídeo.